Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para a revisão do título 7 do Regimento, a revisão ninja. Vamos com tudo, com força, com vontade, sendo objetivo, pontual. A gente vai o mais rápido que a gente puder com as informações colocadas em forma esquematizada. Eu vou agora usar novamente os slides que eu costumo utilizar no meu curso, adaptei aqui para o Revisão Ninja e a gente vai com tudo. Comparecimento de secretário de Estado é super importante, a gente vai ver aí decisões do STF em relação a processamento do governador por crime de responsabilidade, por crime comum, e vamos ver as normas que estão no texto do regimento, porque elas continuam válidas e podem ser aplicadas na sua prova, embora eu acho que o examinador não vai entrar nessa questão aí polêmica. Mas eu preciso ser sincero com você, eu preciso mostrar cada detalhe que tem no regimento, que é importante, que pode cair na sua prova. Então, vamos com tudo. Ó, lembra sempre de deixar o seu comentário, lembra daquelas estrelinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5? Marca lá a estrelinha, avalia o curso, manda o seu comentário para que a gente esteja sempre melhorando, sempre aprimorando e gerando mais qualidade, mais resultado e ajudando mais pessoas a transformarem as suas vidas. Vamos lá direto para o nosso estudo regimental. Então estamos aí, ó, título 7, artigos 225 a 235, disposições especiais. Quais são os assuntos da disposição especial? Fiscalização e controle, indicação de autoridades, seja pelo governador, seja pela CLDF, a CLDF vai ter que apreciar, comparecimento de secretários de Estado e demais autoridades do DF, autorização para instauração de processo criminal contra o governador, o vice-governador e os secretários de Estado do DF, crimes de responsabilidade do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e do Procurador-Geral do Distrito Federal. Então vamos lá. Fiscalização e controle. Artigo 225. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle da Câmara Legislativa e suas comissões. Então, tanto a Câmara Legislativa pode fiscalizar, quanto as suas comissões também podem fiscalizar. Os atos passíveis de fiscalização, contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, referidos no artigo 77 da Lei Orgânica, é a famosa fiscalização COFOP. Outro item, os atos de gestão administrativa dos poderes legislativo e executivo do Distrito Federal, incluídos os da administração indireta de qualquer que seja a autoridade que os tenha praticado. Então, olha aí, ó, atos de gestão administrativa. Vê lá no regimento esquematizado, ato legislativo da CLDF. Se estiver sendo feito ali de acordo com as normas internas, economia interna, não vai poder ser apreciado, tá bom? Se cair na prova ato político, ato legislativo, vai estar errado. Então é ato de gestão administrativa. Poderes legislativo e executivo, porque não tem poder judiciário no DF. Então vamos lá, fiscalização e controle, artigo 226, temos um requerimento, a implementação da fiscalização e o relatório final. Requerimento, deputado distrital pode apresentar à comissão requerimento de fiscalização e controle, devidamente fundamentado, indicação específica do ato e fundamentação da providência. Ó, aqui a gente está falando de fiscalização em comissão. Então, uma coisa que não está clara no regimento da CLDF é que como é que funciona isso? A gente vai ver que tem o requerimento de deputado em comissão, mas a gente vai ver que para o plenário há também a previsão de um requerimento assinado por 1/6 para que a Câmara Legislativa faça a fiscalização. Na minha opinião, não há antinomia entre esses dispositivos, principalmente quando eu trago a bagagem aí da experiência no Congresso Nacional. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, eu coloquei lá no regimento esquematizado, ele vai dizer que os presidentes da Câmara, do Senado, do Congresso ou as comissões da Câmara, do Senado vão poder fazer, inclusive a comissão mista vai poder fazer, requerer fiscalização, que seja feito tomadas de diligências, providências junto ao TCU. Não pode o deputado sozinho, o senador sozinho não pode. Na Câmara Legislativa, me parece muito clara essa mesma ideia. Então, quando esse dispositivo está falando deputado, é o deputado na comissão, a comissão aprova e a comissão vai lá, junto ao TCDF, requerer. Quando for o requerimento do artigo 135, um 1/6 dos deputados vão requerer para que o plenário aprove e aí é a CLDF que vai requerer. Isso está de acordo com o que está na lei orgânica, que vai dizer que a CLDF ou suas comissões vão poder tomar essas providências. Então está tudo isso no regimento esquematizado, vamos avançar, aqui é pouca explicação e muita revisão. Então, requerimento, a gente já falou aí sobre as questões. A implementação. O primeiro subscritor vai ficar sendo responsável por implementar essa fiscalização e controle. O relatório final, encaminhamento semelhante ao de CPI no que couber. Então, a gente vai recapitular aqui o encaminhamento de CPI, conclusão de CPI. O presidente da CPI vai encaminhar para os órgãos internos, a mesa diretora, então vou passar rápido, que a gente já viu isso, e a comissão permanente.
E o presidente da CLDF, ele vai encaminhar os órgãos externos, ao Ministério Público, ao Poder Executivo, ao TCDF e à Polícia Civil. A gente já viu essa tabela, por isso que eu passei voando por ela. Vamos lá. A comissão pode, em relação à fiscalização e controle, requisitar ao TCDF providências ou informações, valer-se do assessoramento do órgão de controle e fiscalização da CLDF. Esse órgão não existe mais, mas continua aí a previsão, foi substituído pela Comissão de Governança, Transparência e Controle. A comissão vai poder assinalar prazos não inferiores, não inferiores, tem que ser maior do que 5 dias para o cumprimento de convocações, prestação de informações, atendimento às requisições de documentos públicos e realização de diligências e perícias. Então, o descumprimento aí dessas atribuições dentro do prazo, o descumprimento vai gerar aí responsabilidade do infrator de caráter disciplinar e administrativo. Parágrafo 3º do artigo 226. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior ensejará a responsabilidade do infrator de caráter disciplinar e administrativo com seu prévio afastamento do cargo até concluída a apuração, comunicando-se à autoridade competente para o cumprimento das providências determinadas. Esse dispositivo é questionável? Mas ele está aí, você precisa dele para sua prova, então guarda na memória. Parágrafo 4º. Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, identificados com essas classificações, observar-se-ão as normas cautelares previstas neste regimento interno. Parágrafo 5º. Não cabem, em requerimento de informação, pedidos de providências, consulta, sugestão, conselho ou interrogações sobre propósitos das autoridades a quem se dirigir. Então, requerimento de fiscalização não vai poder caber esse tipo de providência. Muita sugestão, por exemplo, é feita por meio de indicação. Autoridades indicadas pelo governador, artigo 227. Então vamos lá. Comissão. A comissão deve convocar o indicado para ouvi-lo no prazo máximo de 10 dias, então não é facultativo convocar, ela deve convocar. Deve realizar audiência pública para que os interessados se manifestem. Então veja que ela deve, ela não pode, ela deve. Delibera por votação ostensiva sobre a escolha dessas autoridades. O plenário recebeu o parecer da comissão, então vai ter a discussão e votação conforme as regras para as demais matérias e vai deliberar por votação ostensiva. Então, escolha de autoridade, gente, não tem mais a ideia de votação secreta. É votação ostensiva, pública, onde se conhece o voto do parlamentar. E a CLDF, então, vai comunicar ao governador a decisão tomada pela CLDF em relação à escolha da autoridade indicada pelo governador. Há algumas autoridades que são escolhidas pela própria CLDF. No regimento esquematizado eu coloco lá, indico quais que o governador indica, quais que a CLDF escolhe por competência privativa. Então, vamos lá. As que são escolhidas pela CLDF. A mesa vai estar organizando esse processo. Então, ela vai comunicar ao plenário a existência de vaga, ela abre o prazo de 5 dias para que sejam feitas as indicações. Os deputados e as bancadas vão fazer as indicações. Então, indica o cidadão de sua preferência que atenda aos requisitos legais. E as comissões vão, então, vai passar pela CCJ, que vai analisar os requisitos legais, e a comissão de mérito vai realizar a arguição. A comissão de mérito vai variar de acordo com o tipo de autoridade que estiver sendo indicada. Se for para uma instituição financeira, é a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças que vai cuidar disso. Então, a competência da comissão de mérito muda de acordo com o tipo de autoridade. Em alguns casos, é a própria CCJ que vai atuar como comissão de mérito. A escolha, então, vai ser feita por meio de eleição. Então, escolha de autoridades, a regra, eleição. Inciso 5º do artigo 228. Observadas no que couber as normas do artigo anterior, o artigo 227, que fala de indicação, escolha de autoridades indicadas pelo governador, a escolha será feita por eleição, obedecido o seguinte: havendo mais de 2 candidatos indicados, repetir-se-á a votação entre os 2 mais votados, considerando-se escolhido o que obtiver maior número de votos. Em caso de empate, a indicação ou escolha recairá naquele que tiver mais tempo de exercício, no exercício da função ou da atividade profissional que exija os conhecimentos necessários para o cargo ou, em último caso, o mais idoso.